sensores do sistema de injeção, testes e valores. Orientação sobre o fornecimento de 5 volts para os sensores de temperatura da água e do ar. Para encontrar os 5 volts, remova o conector do sensor e meça diretamente sobre os 2 terminais. E lembre-se, quando medir a alimentação de um sensor conectado, em busca dos 5 volts fornecidos pela UCE, o valor encontrado será proporcional à temperatura do motor, segundo a tabela de valores ótimos presentes no manual que acompanha esse vídeo. Sensor de temperatura da água, líquido de arrefecimento. Está alojado no tubo divisor de água, abaixo da bobina de ignição. O elemento interno do sensor é do tipo NTC, que oferece resistência à corrente elétrica de acordo com a temperatura exposta. A alimentação de 5 volts é feita pelo pino 1 do sensor, por meio do pino 74 da unidade de comando. O pino 2 do sensor é alimentado com sinal negativo pela UCE. A UCE monitora a temperatura do líquido de arrefecimento e ativa o relé que aciona a ventoinha, eliminando o uso do termostato do radiador, cebolão. Falta do sinal do sensor de temperatura da água. A falta de sinal do sensor de temperatura de água faz a UCE entrar no programa de emergência. Quando quente, o motor funciona de forma instável e apresenta tempo de injeção elevado. Como a UCE não recebe a informação de temperatura, enriquece a mistura de combustível para que o veículo se desloque até uma oficina. Para apagar o código de erro da memória e a luz de anomalia do painel, utilize um scanner. Teste do sensor de temperatura da água, resistência do elemento. Com o sensor em uma bancada e o auxílio de um multímetro posicionado na escala ômica, meça a resistência do sensor pelos pinos 1 e 2. Para facilitar a medição, utilize um adaptador. Em temperatura ambiente de 25 graus, o valor deve ser em torno de 2,1 kΩ. Com o auxílio de um soprador térmico, observe a variação de resistência em função da temperatura. Aqueça o sensor e meça a resistência. Para a temperatura em torno de 40 graus, o valor deve ser próximo de 840 ohms. Com temperatura por volta de 60 graus, o valor será em torno de 300 ohms. A tabela completa de valores você encontra no manual que acompanha esse vídeo. Teste do sensor com scanner. Com um scanner com o programa para o sistema Marelli 4GV, faça o teste contínuo e, em caso de dúvida, compare com a tabela de resistência. Sensor de temperatura do ar admitido, sensor integrado. O sensor de temperatura do ar admitido, alojado no coletor de admissão, tem as mesmas características do sensor de temperatura da água e forma uma unidade integrada com o sensor MAP. É alimentado com tensão de até 5 volts por meio do pino 2, com o conector do sensor desconectado. Com o conector do sensor conectado, a tensão do pino é próxima de 2,5 volts para uma temperatura de 25 graus. De acordo com a temperatura exposta ao sensor, essa tensão irá variar conforme informações que constam na tabela do manual que acompanha este vídeo. Falta do sinal do sensor de temperatura do ar. O erro de sinal do sensor de temperatura do ar provoca o acendimento da luz de anomalias. Quando quente, o motor tem funcionamento estável, porém apresenta tempo de injeção acima do normal e podem ocorrer pré-detonações. Nota-se consumo de combustível acima do normal, pois a UCE não sabe a densidade do ar admitido e entende que a mistura está pobre. Teste do sensor de temperatura do ar, resistência do elemento. Com o sensor em uma bancada e o auxílio de um multímetro posicionado na escala ômica,
Meça a resistência do sensor integrado MAP e temperatura do ar pelos pinos 1 e 2. Para facilitar a medição, utilize um adaptador. Em temperatura ambiente de 25 graus, o valor deve ser próximo de 2 kΩ. Com o auxílio de um soprador térmico, observe a variação de resistência em função da temperatura. Aqueça o sensor e meça a resistência. Para temperatura em torno de 80 graus, o valor deve ser em torno de 200 ohms. Consulte a tabela completa no manual que acompanha esse vídeo. Teste do sensor de temperatura do ar com scanner. Com um scanner com programa para o sistema Marelli, o teste pode ser realizado com a ignição ligada e o motor desligado. Observe a leitura e veja se está coerente com o valor apresentado. Sensor de pressão absoluta, MAP. O sensor de pressão MAP está alojado na lateral do coletor de admissão e forma uma unidade integrada com o sensor de temperatura do ar. É alimentado com tensão de aproximadamente 5 volts por meio do pino 3 e aterramento feito pelo pino 1 do sensor. Falta de sinal do sensor de pressão absoluta. Se houver erro de sinal do sensor MAP, sensor aberto, a UCE entra em modo de emergência, enriquece a mistura e o motor trabalha de forma irregular. Caso venha a entrar em curto, a UCE perde os 5 volts que alimenta o próprio sensor e o sensor de fase. O motor pode não funcionar, ou seja, não pegar, e em ambos os casos, a luz de anomalias se acende. Teste de resposta de tensão do sensor de pressão. Para a condição de chave de ignição ligada e motor desligado, a tensão medida no pino 4 é de aproximadamente 3,7 volts. Para a condição do motor funcionando em marcha lenta, a tensão medida é de aproximadamente 1,9 volts, com temperatura do motor em torno de 25 graus. Para o teste de variação de tensão, em relação ao vácuo aplicado, é necessário ter uma bomba de vácuo e um multímetro. Proceda da seguinte maneira. Procedimento 1. Alimentação. O conector da UCE deve estar conectado. O contato da chave de ignição deve estar ligado, motor desligado. O multímetro deve estar na escala volt. Ligue a ponta de prova preta ao pino 1 do conector do sensor MAP e a ponta de prova vermelha ao terminal 3 do conector. O valor encontrado deve ser em torno de 5 volts. Procedimento 2. Variação de tensão. Instale a mangueira da bomba no tubo do sensor de pressão. Ligue a ponta de prova preta no terminal 1 do sensor de pressão, correspondente ao pino 54 da UCE. Ligue a ponta de prova vermelha do multímetro no terminal 4 do sensor correspondente ao pino 70 da UCE. Aplique pressão negativa bombeando o gatilho da bomba de vácuo e verifique no multímetro as variações da tensão em relação à pressão aplicada no sensor, conforme valores da tabela. Lembre-se de que os valores dependem da pressão atmosférica local. Teste do sensor integrado MAP com scanner. Os valores de resposta do sensor MAP podem ser visualizados com auxílio de um scanner, onde teremos as leituras com motor desligado e a chave de ignição ligada em temperatura ambiente de 25 graus. O valor encontrado é em torno de 922 milibar. Para o motor ligado em marcha lenta e temperatura de 25 graus, o valor medido é de aproximadamente 442 milibar. Para uma aceleração rápida, observa-se uma variação rápida do valor medido. Sensor de rotação e PMS. Nos motores EA111 do Gol, o sensor de rotação está localizado na traseira do bloco, junto ao volante do motor. É um sensor do tipo Hall, que capta pulsos pela exposição da face do sensor diante de um anel magnético instalado junto ao retentor do volante do motor. Esse sistema é utilizado nas duas versões de injeção que equipam os veículos Gol 1.0 e 1.6. Falta do sinal do sensor de rotação e PMS. Se houver perda do sinal de rotação
mas o sensor de fase estiver operando, o motor continua funcionando, ou seja, ele não se desliga. Porém, a luz de anomalia no painel acende-se. Se o motor for desligado sem o sinal do sensor de rotação e permanecer somente o de fase, a próxima partida ficará comprometida e pode não ocorrer o funcionamento do motor. Teste do sensor de rotação utilizando caneta de polaridade. Inicialmente, o motor do veículo deve estar desligado. Desligue o conector da bobina de ignição para impedir que o motor entre em funcionamento. Ligue as garras do cabo da caneta de polaridade aos bornes da bateria. Ligue a ponta da caneta no terminal 2 do conector do sensor. Com a ignição ligada, gire a polia do eixo virabrequim. A luz da caneta de polaridade deve piscar, acusando os pulsos de tensão enviados para a UCE. Se o LED não piscar, verifique se o sensor está sendo alimentado pelos pinos 1 e 3 do conector. Teste de alimentação positiva do sensor de rotação e PMS. Para o teste de alimentação do sensor de rotação, é necessária a utilização de um multímetro. Ligue o contato da ignição sem dar partida no motor. Remova o conector do sensor de rotação e, com o multímetro na escala Volt, insira a ponta de prova vermelha no pino 1 do conector do sensor e a outra ponta no pino 3. Pode ser a massa do veículo também. O valor de leitura deve ser de 5 volts. Se não houver tensão, verifique a continuidade dos fios do sensor para a UCE. Sensor de fase do comando. O sensor de fase do comando está localizado sobre a tampa superior do cabeçote, ao lado da bobina de ignição. É um sensor do tipo Hall, que capta pulsos pela exposição da face do sensor diante de 3 dentes existentes no eixo do comando de válvulas. Sua função é determinar a ordem sequencial da injeção. Falta do sinal do sensor de fase do comando. Se houver perda do sinal do sensor de fase, o motor continua funcionando, ou seja, ele não se desliga. Mesmo se o motor for desligado, é possível funcioná-lo novamente. A luz de anomalias no painel acende-se. Se o motor for desligado sem o sinal do sensor de fase, perde-se a ordem sequencial de injeção. Mesmo assim, o motor funcionará. No entanto, a injeção acontecerá com todos os injetores juntos ou no sistema banco a banco. Para restabelecer a injeção sequencial, é necessário trocar o sensor de fase. Teste de alimentação positiva do sensor de fase do comando. Para o teste de alimentação do sensor de rotação, é necessária a utilização de um multímetro. Ligue o contato da ignição sem dar partida no motor. Com o conector instalado no sensor, posicione o multímetro na escala Volt DC. Com a ponta de prova vermelha do multímetro no pino 1 do conector do sensor e a outra ponta no pino 3. Pode ser a massa do veículo também. O valor de leitura deve ser próximo de 5 volts. Se não houver tensão, verifique a continuidade dos fios do sensor para a UCE. Teste do sensor de fase utilizando caneta de polaridade. Inicialmente, o motor do veículo deve estar desligado. Desligue o conector da bobina de ignição para impedir que o motor entre em funcionamento. Ligue as garras do cabo da caneta de polaridade aos bornes da bateria. Ligue a ponta da caneta no terminal 2 do conector do sensor, correspondente ao pino 60 da UCE. Com a ignição ligada, acione o arranque por 5 segundos. A luz da caneta de polaridade deve piscar, acusando os pulsos de tensão enviados para a UCE. Se o LED não piscar, verifique se o sensor está sendo alimentado pelo pino 3 do conector. Sonda lambda aquecida. Na família Gol, a sonda lambda ou as sondas estão posicionadas no tubo de escapamento, logo após o flange do coletor, onde a temperatura dos gases é elevada. Quando o sistema possui 2 sondas, uma fica antes e outra após o catalisador. Nesta posição, o elemento sensor da sonda, através de reação química com os gases, envia sinais interpretáveis para a UCE avaliar se a queima da mistura na câmara de combustão está rica ou pobre.
É um sensor vital para que o sistema Flex opere em níveis satisfatórios com qualquer mistura de combustível no tanque. Ele recebe alimentação de 12 volts pelo fusível F41 para alimentar o aquecedor da sonda. Falta de sinal da sonda. Sem o sinal de leitura da sonda, o sistema entra no procedimento de emergência e a luz de anomalias não se acende. Quando o sistema é flex, o programa ajusta os tempos de injeção para 9:1 em partes de ar combustível. Este valor corresponde aos tempos de injeção para o etanol, mesmo se estiver operando com gasolina no momento da falha. Dentro dessa possibilidade, o motor trabalhará com mistura rica. Teste de alimentação da sonda, pré e pós-catalisador. Para fazer o teste de alimentação do aquecedor da sonda, é necessário utilizar um multímetro posicionado na escala volts. Com o auxílio de um ajudante, funcione o motor. Com o conector do chicote do sensor ligado, encoste a ponta de prova preta na massa do veículo. Em seguida, insira a ponta de prova vermelha no pino 1 do conector da sonda. O valor da leitura no multímetro deve ser em torno de 12 volts. Teste de resistência do aquecedor da sonda, pré e pós-catalisador. O teste de resistência do aquecedor da sonda deve ser feito com auxílio de um multímetro posicionado na escala ômica. Com a sonda sobre a bancada, insira as pontas de prova nos terminais 1 e 2 dos respectivos conectores. O valor de leitura do aquecedor, resistor, deve ser de 8 a 12 ohms. Teste de variação de leitura da sonda, pré e pós-catalisador. Esse teste é feito com o motor em funcionamento, aquecido com temperatura em torno de 90 graus após o desarme do ventilador do radiador. Com o auxílio de um multímetro, posicione o seletor para a escala volts. O conector da sonda deve estar encaixado, unido, e os pinos 3 e 4 do conector devem estar com predisposição para o contato das pontas de prova do multímetro. Insira as pontas de provas do multímetro nos contatos do conector da sonda e acompanhe a leitura no visor do multímetro. A variação deve acontecer entre 0,1 a 0,9 volt constantemente, sem parar em um valor definido, indicando que o sensor lambda está operando dentro da faixa. Teste de variação da sonda com scanner, pré e pós-catalisador. O uso do scanner, assim como a visualização dos gráficos, é uma forma de analisar o comportamento das sondas e saber se as mesmas apresentam um comportamento adequado. Essa variação, obtida pela sonda e enviada ao módulo de comando, é uma condição constante de mistura pobre e rica, estratégia que o programa utiliza para buscar o valor estequiométrico. O fator lambda 1 é encontrado na média dos valores, que variam entre 0,1 e 0,9 volt para o etanol, gasolina ou da mistura dos dois, desde que na somatória dos parâmetros o combustível utilizado tenha sido identificado. Assim, com as variáveis definidas, é calculado o tempo de injeção e o avanço ideal da centelha, sempre de acordo com o combustível utilizado. Podemos afirmar que, sem dúvida, a sonda lambda é vital para manter o sistema em operação e deve ser substituída por volta de 70 mil quilômetros. Neste período, a vida útil do elemento sensor começa a enfraquecer, com respostas de leitura cada vez mais lentas. Sensor de detonação. O sensor de detonação está fixado no bloco do motor, abaixo do coletor de admissão. O aperto do parafuso que fixa o sensor não deve exceder a 21 Nm ou 2,1 kg força-metro. O aperto acima desse valor danifica o componente e pode acarretar uma leitura incorreta do sinal pela UCE. Teste de resistência do sensor de detonação. Para verificar as condições do sensor, basta utilizar um multímetro posicionado na escala ômica. Com a ignição desligada, remova o conector da central. Realize o teste em uma bancada. Proceda da seguinte forma.
Meça a resistência do sensor de detonação pelos terminais 1 e 2. Para os dois modelos de injeção, o valor encontrado deve estar entre 4,75 e 5,25 megaohms. Teste do sensor de detonação com auxílio do scanner. Com o auxílio do scanner, podemos verificar o funcionamento do sensor de detonação. Veja a tela do teste contínuo e faça acelerações rápidas, a fim de constatar a variação dos sinais medidos no sensor. Fique atento! Devido às altas taxas de compressão impostas aos motores flex, o funcionamento do sensor de detonações é muito importante, assim como o torque de aperto que influencia diretamente nas medições. Sensor de velocidade. O sensor de velocidade é do tipo Hall, inserido na lateral esquerda da caixa de marcha. Ele capta sinais pela passagem de dentes diante de sua face magnética. O sensor de velocidade envia sinais elétricos ao painel de instrumentos e, em seguida, para a unidade de comando via linha CAN de dados. É alimentado com tensão de 12 volts pelo fusível F34. Os sinais enviados através do pino 2 do sensor seguem para o pino 4 do painel de instrumentos e depois, via linha CAN, para os pinos 32 e 31 da UCE. Teste do sinal de resposta do sensor de velocidade. Para o teste de resposta do sensor de velocidade, proceda da seguinte forma. Com o veículo elevado, gire as rodas. Agora, com a caneta de polaridade ligada à bateria, encoste a ponta de contato no pino 2. Os LEDs da caneta devem piscar alternadamente, acusando os sinais de resposta enviados pelo sensor de velocidade. No caso do Go 1.0, temos a resposta do sensor VSS, que envia à UCE 6 pulsos a cada volta da roda. Teste de alimentação e massa no conector do sensor. Na falta de sinal de velocidade, remova o conector do sensor e apenas com o contato da ignição ligado, motor desligado, verifique se chega sinal de alimentação positiva no pino 1 e sinal de massa no pino 3 do conector do sensor. Com o veículo elevado, motor ligado e a quinta marcha engatada, podemos também constatar o funcionamento do VSS, que permite às rodas motrizes girarem. Com isso, visualizamos o valor de velocidade no scanner. Sensor do pedal do acelerador. No Go 1.0 e 1.6, a potência do motor é requerida por meio de um sensor eletrônico solidário à unidade de aceleração. Ao movimentar o pedal do acelerador, um valor de tensão flui, através de fios, em direção à UCE para revelar a posição momentânea do pedal. Com base nesses sinais, a central controla a abertura da borboleta do corpo de aceleração e os tempos de injeção. Perda dos sinais do sensor do acelerador. O sensor da unidade de aceleração possui 2 pistas de contato, potenciômetros. Um deles é o sinal de redundância, o que significa dizer que, na perda de um, como medida de segurança, o outro potenciômetro garante sinal para a UCE. A condição de falha é avaliada da seguinte forma. Falha leve. A UCE perde o sinal de um potenciômetro. O veículo continuará com as funções do acelerador sem entrar em procedimento de emergência. A luz de anomalias do painel acende-se. A solução da anomalia acontece com a troca da unidade de aceleração. Para apagar o código de falha da memória de avarias e, consequentemente, a luz de anomalias, somente com a utilização de um scanner. Falha grave. Perda total dos sinais do sensor do acelerador. Sem sinal dos 2 potenciômetros, a UCE não reconhece a posição do pedal do acelerador e o sistema entra no procedimento de emergência. A luz de anomalias acende-se. A rotação do motor eleva-se para que o veículo seja conduzido até uma oficina e a unidade do acelerador seja substituída. Para apagar o código de falha da memória de avarias e, consequentemente, a luz de anomalias, somente com a utilização de um scanner. Teste de alimentação do sensor do pedal do acelerador.
A alimentação de 5 volts para o sensor do pedal do acelerador é fornecida pela central de injeção por meio dos pinos 5 e 17 do conector da UCE da injeção Marelli 4GV. Teste de variação dos sinais do sensor do acelerador. Para testar a variação de resistência dos potenciômetros do sensor, o multímetro deve estar posicionado na escala ON. Com o pedal do acelerador em uma bancada, meça as resistências do sensor do acelerador. Pinos 1 e 5, o valor encontrado deve ser em torno de 1,6 kΩ. Pinos 2 e 3, o valor deve ser próximo de 1,1 kΩ. Pinos 1 e 6 com pedal livre, o valor aproximado é de 2,2 kΩ. Pinos 1 e 6 com pedal acionado, em torno de 1,55 kΩ. Pinos 2 e 4 com pedal livre, próximo de 1,63 kΩ. E pinos 2 e 4 com pedal acionado, o valor é perto de 780 ohms. Observe também que, ao modular o pedal de acelerador, a leitura de resposta dos potenciômetros deve ocorrer sem interrupções durante o acionamento do pedal. Com o pedal em seu alojamento e auxílio do scanner, podemos observar a leitura de resposta dos potenciômetros das pistas 1 e 2. Atuadores do sistema de injeção, testes e valores. Corpo de aceleração, acelerador eletrônico. O corpo de aceleração é um dispositivo elétrico que dispensa o uso de cabo. Em seu interior está alojado um motor de corrente contínua, DC, monitorado pela UCE, que controla os movimentos da borboleta. A central, por sua vez, envia sinais de tensão PWM para o motor de corrente contínua controlar a abertura e o fechamento da borboleta. Irregularidades ou falhas no sistema e-gás são percebidas pela unidade de comando, que imediatamente aciona a luz de anomalias no painel de instrumentos. Falta de sinais do TPS e do motor da borboleta. Se o sistema de acelerador eletrônico perder os sinais dos potenciômetros da borboleta ou do motor DC, a UCE entra em procedimento de emergência e acende a luz de anomalias do painel. As funções do corpo de aceleração ficam suspensas. A borboleta trava semiaberta em 18 graus, por força de molas que atuam no seu eixo, e o motor tem sua rotação elevada, em torno de 1.500 RPM, para que o veículo seja conduzido até uma oficina. Após consulta da memória de avarias e a falha corrigida, faça o ajuste básico. Para apagar a falha da memória e a luz de anomalias do painel, utilize um scanner e fique atento. Se houver falha em qualquer componente interno do corpo de aceleração, a unidade deve ser completamente substituída, pois não está prevista sua abertura para a substituição de componentes. Teste de resistência do motor de corrente contínua, DC. Para o teste de resistência do enrolamento do motor DC da borboleta, proceda da seguinte forma. Com o corpo de borboleta sobre uma bancada, posicione o multímetro na escala ômica. Insira as pontas de prova nos pinos 3 e 5 do conector do corpo de acelerador. A resistência do enrolamento do motor deve ser de 36 e 42 ohms para os dois sistemas de injeção. Se a leitura for circuito aberto ou resistência muito alta, substitua o corpo de aceleração. Caso haja alguma dúvida com relação ao chicote estar em curto com a massa do veículo, faça a verificação diretamente no conector do corpo de aceleração. Se a dúvida persistir, faça o teste de continuidade entre o conector do corpo de aceleração e o conector da UCE. Teste do corpo de borboleta motorizada com scanner. Com auxílio do scanner, com o programa para o sistema Magnete Marelli 4GV, faça o teste do corpo de aceleração, analisando a variação dos valores, assim como o funcionamento das duas pistas do potenciômetro do corpo de aceleração. Em caso de falhas ou interrupções, teste com outra unidade e substitua o componente defeituoso. Ajuste básico do corpo de aceleração. O ajuste básico deve ser feito sempre que a bateria for desligada.
o corpo de borboleta for substituído ou houver troca da UCE. O ajuste pode ser feito com auxílio de um scanner. Na falta deste, é possível também o reconhecimento do corpo de aceleração. Para isso, proceda da seguinte forma. Ligue apenas o contato da ignição, sem dar partida no motor e sem pisar no acelerador. Aguarde 1 minuto com a ignição ligada para que a central reconheça o corpo de aceleração e se ajuste aos parâmetros adaptativos do sistema. No início e no término do procedimento, é possível a ocorrência de ruídos no corpo de aceleração. Eletroinjetores. Os eletroinjetores do veículo Gol geração 5 são construídos com material resistente à corrosão do etanol e também adequado ao maior volume de vazão que requer o sistema Flex. A alimentação de 12 volts para os eletroinjetores é fornecida pelo fusível F40, que, por sua vez, recebe a alimentação do relé principal. Sua alimentação, após acionar o contato da ignição, permanece por 3 segundos e, se não houver sinal de rotação, a central desativa o relé principal. Teste de resistência ôhmica dos eletroinjetores. Com os conectores dos eletroinjetores em uma bancada, meça diretamente em seus pinos. A resistência deve estar entre 12 e 16 ohms. Especificações técnicas do atuador. Número original, IWP 176. Sempre que for realizada uma manutenção corretiva por falhas intermitentes relativas à performance do veículo, será necessária a limpeza dos eletroinjetores por ultrassom. Além da medição de vazão e estanqueidade. Muitas vezes, defeitos de troca de AF, sem motivos aparentes, podem ser decorrentes de eletroinjetores com falhas que trabalham sempre no etanol, como combustível principal. Teste de vazão. Com pressão de 4 bar, o volume fica em torno de 20 a 23 mililitros em um tempo de 30 segundos. Módulo de ignição, bobina. O módulo de ignição é um transformador de tensão duplo que opera na forma de centelha perdida, nos cilindros 1 e 4, 2 e 3, nos veículos até 2009. De 2009 em diante, o sistema também passou a ser sequencial na ignição, ou seja, os cilindros recebem o pulso de centelha de acordo com a ordem de explosão. Nas versões de 2009 em diante, a bobina recebe alimentação positiva de 12 volts pelo fusível F34, por meio do terminal 6. Os pulsos negativos para o comando dos transformadores são enviados para o conector da bobina por meio dos pinos 5, 4, 3 e 2. O aterramento do transformador é realizado pelo terminal 1 do módulo de ignição e pode ser conferido com um multímetro na escala de resistência, medindo em relação ao ponto massa do veículo. Teste de resistência dos transformadores do módulo de ignição. Para o teste de resistência dos transformadores primários da bobina, é necessário um multímetro posicionado na escala ôhmica. Realize o procedimento em uma bancada. Insira as pontas de prova nos terminais 1 e 2 do conector da bobina. O valor deve ser em torno de 13,8 kΩ. Esse mesmo valor é válido para os terminais 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5. Agora, com as pontas de prova medindo nos terminais 6 e 5, o valor é em torno de 120 kΩ. Esse mesmo valor será encontrado nos pinos 6 e 4, 6 e 3, 6 e 2. Em relação aos pinos 1 e 6, o valor medido será em torno de 100 kΩ. As resistências do enrolamento primário em relação ao enrolamento secundário terão valor infinito. As leituras devem corresponder aos valores descritos na tabela, conforme o modelo de injeção utilizado. Teste de resistência dos cabos de velas. A resistência dos cabos de velas deve ser em torno de 5,8 kΩ. Pode haver uma pequena variação entre o cabo menor e o maior,
algo em torno de 300 ohms. Dica: falhas intermitentes no sistema de ignição. Quando tivermos relato na oficina de falhas como perda de desempenho, consumo elevado e falhas em retomadas de aceleração, logo de imediato devemos verificar com o cliente o tempo da última revisão e se foi feita a troca dos cabos de velas. Essa triagem deve ser feita, pois nos veículos em que as velas ficam por entre o escapamento, existe um desgaste mais acentuado dos cabos, devido à alta temperatura exposta aos condutores. No caso de troca, procure sempre realizar a completa substituição do conjunto e fique atento à qualidade do mesmo. Velas de ignição. Deve-se fazer o teste visual para observação de trincas ou fugas de corrente. O espaçamento entre os terminais de centelha deve ser de 0,9 milímetro. Em caso de desgaste excessivo, faça a substituição das velas. Eletroválvula de purga do canister. A eletroválvula do canister está localizada no lado direito do compartimento do motor. A tensão de alimentação pode ser medida diretamente no terminal do conector do sensor, em relação à massa do veículo. A eletroválvula de purga do canister é um atuador importante no sistema, pois controla as emissões evaporativas do combustível armazenado no tanque. Nos sistemas mais atuais, na Europa, por exemplo, falhas no funcionamento da eletroválvula do canister acarretam um procedimento de emergência no programa da UCE, devido às exigências dos órgãos governamentais de controle de poluição. Teste de resistência interna da eletroválvula. Para o teste de resistência interna do enrolamento da eletroválvula, remova seu conector e meça diretamente nos pinos do atuador. A resistência encontrada deve ser em torno de 23 a 28 ohms. Teste de acionamento do êmbolo interno da válvula. Para verificar se o êmbolo interno da eletroválvula está operando corretamente, providencie uma bomba de vácuo, mangueira e 2 fios com terminais nas pontas. Com a eletroválvula sobre uma bancada, providencie uma bateria de 12 volts e terminais para interligação. Instale a mangueira de vácuo e os fios para a alimentação. Na sequência, insira o cabo negativo ao borne negativo da bateria. Aplique 50 centímetros de mercúrio de vácuo. O vácuo deve se manter estável. Com o outro fio, faça um rápido contato, toque, no borne positivo para acionar a eletroválvula do canister. Neste momento, o vácuo deve ser descarregado, confirmando o perfeito estado do atuador. Eletroventilador. Acionamento. No sistema de arrefecimento da família Gol Geração 5, o sinal para o acionamento do eletroventilador é obtido do sensor de temperatura, ECT. O sensor de temperatura está alojado no divisor de água do cabeçote. O acionamento do ventilador é comandado pela UCE por meio dos pinos 40 e 22. O pino 40 envia sinal de massa para o pino 85 do relé, que ativa a segunda velocidade do ventilador. Já o pino 22 ativa o relé da primeira velocidade. Importante: funções dos relés de primeira e segunda velocidade. O relé que controla a primeira velocidade do ventilador, a rotação mais baixa, é ativado pela UCE a partir de solicitação de AC feita pelo condutor. O relé que aciona a segunda velocidade do ventilador, a mais alta, é ativado exclusivamente pela UCE quando a temperatura do líquido de arrefecimento do motor ultrapassar os valores permitidos. Se alguma falha no sensor de temperatura impedir o acionamento da segunda velocidade do ventilador, por segurança, a UCE ativa a primeira velocidade de forma constante para garantir a refrigeração do sistema de arrefecimento até a solução da falha. Interruptor do pedal do freio.
O interruptor do pedal de freio tem função dupla e, além de contato das luzes de freio, envia sinal de pedal acionado para a UCE por meio dos terminais 51 e 23. Os sinais fazem parte da estratégia que o sistema Marelli utiliza para o controle do dashpot, controle de fechamento da borboleta para o freio motor, e o cutoff, corte da injeção. A alimentação de 12 volts do interruptor ocorre pelo fusível F34. Interruptor do pedal da embreagem. O interruptor da embreagem sinaliza que a mesma foi acionada para que a UCE reduza a rotação do motor e aconteça a troca de marcha. O sinal é enviado por meio do terminal 38. É alimentado com tensão de 12 volts pelo fusível F38. Falta de sinal do interruptor da embreagem. A falha desse interruptor não é mostrada pela luz de anomalias do painel. Se a avaria estiver presente, o código sinalizado no scanner será 17088. E aqui vai um alerta sobre a remoção dos interruptores do pedal da embreagem e do freio. Segundo o fabricante, remover os interruptores dos pedais de freio e embreagem pode danificar o mecanismo de trava e ajuste. Sempre que os interruptores forem removidos, recomenda-se que sejam substituídos por unidades novas. Ar-condicionado. Os veículos da linha Gol geração 5 saem de fábrica com filtro anti-pólen. Sua localização é dentro do painel e seu acesso é abaixo do porta-luvas. A substituição do filtro anti-pólen é feita de acordo com o cronograma de manutenção preventiva, não sendo necessária a retirada do porta-luvas. O sistema AC possui um sensor de pressão do gás refrigerante interligado à injeção. As informações desse componente ajudam a central a traçar a melhor estratégia de acionamento dos eletroventiladores. Contribuem também com o desligamento do compressor em caso de despressurização do sistema de ar-condicionado. Para os casos em que a borboleta estiver acima de 75% de acionamento, a central de injeção também desliga o compressor para evitar perda de desempenho nessas condições. Podem ser acessadas pelo scanner, com programa específico, informações de funcionamento do sistema de ar-condicionado, teste e acionamento dos relés de controle. Remoção do painel plástico e painel de instrumentos. Para remover o painel de instrumentos ou executar reparos no sistema de ar-condicionado, muitas vezes é necessário retirar o painel plástico por completo. Para isso, proceda da seguinte forma. Retire o volante de direção, as capas da chave de seta e a chave de seta de seu alojamento. Remova a moldura e o painel de instrumentos. Solte o parafuso interno de fixação do painel de instrumentos. Retire o rádio, solte suas ligações e remova as teclas do console central. Solte os parafusos internos do rádio e os parafusos de fixação do painel. Em seguida, remova a frente do console central. Solte os parafusos que estão atrás dos botões do console central. Na sequência, remova os parafusos de fixação do conjunto de botões do ar. Desligue o conector do interruptor do botão de alerta. Retire o porta-luvas e os parafusos que fixam as partes inferiores e laterais do painel. Remova com cuidado o painel plástico.
Para a instalação, basta proceder ao inverso à retirada do painel. Pinagem do conector do painel de instrumentos. Os pinos dos conectores do painel de instrumentos estão relacionados no manual que acompanha o kit videocarro. Torque nos parafusos, cabeçote, bielas e mancais. Aqui vai uma informação importante sobre o aperto dos parafusos. Tem-se observado que é bastante comum nas oficinas perder bloco de motor, cabeçote e biela por excesso de aperto nos parafusos. Isso acontece muitas vezes por descuido, desconhecimento das unidades de aperto ou por erro de informação técnica. Na dúvida, consulte novamente o manual. Ferramentas utilizadas para aperto dos parafusos. Para os casos em que o aperto tiver sua resultante de carga especificada na forma de unidades de peso, newton-metro ou quilograma-força-metro, deve ser utilizado o torquímetro. Para o aperto angular, em que a unidade resultante é especificada em graus, utilize ferramentas com hastes rígidas, como cachimbo, extensão e cabo de força. O aperto angular é simples e o torque resultante é o mais eficiente para os parafusos do cabeçote, mancais do virabrequim e capas das bielas. Pode ser iniciado a partir de qualquer ponto de um círculo imaginário à sua escolha. É válido ressaltar que nunca se deve utilizar o torquímetro para aperto angular, pois a torção sobre o parafuso estará sendo dividida com a torção da ferramenta. Assim, a resultante do torque é irreal e pode comprometer o funcionamento do componente que recebeu a carga de aperto. Portanto, fique atento. Aperto nos parafusos do cabeçote do motor EA 111 de 8 válvulas. Motor EA 111, GO 1.0 e 1.6, sequência e torque. Primeira fase, 30 Nm com torquímetro. Segunda fase, 90 graus, aperto angular. Terceira fase, 90 graus, aperto angular. Aperto nos parafusos da tampa do cabeçote. Nos motores EA 111, a tampa superior do cabeçote é também parte dos mancais do comando de válvulas. Sua união com o cabeçote é selada com adesivo líquido e por 15 parafusos de 6 milímetros. É vital o torque correto nos parafusos da tampa para o funcionamento do comando, principalmente quanto à lubrificação. O aperto excessivo elimina as folgas necessárias para a lubrificação, a ponto de travar o eixo comando e danificar os mancais do cabeçote. Segundo o fabricante, o aperto nos parafusos que fixam a tampa de válvula ao cabeçote deve ser de 0,8 Nm, 800 gramas. A sequência do aperto é do centro para as extremidades, em forma de X. Chegamos ao fim de mais um treinamento videocarro, produzido e desenvolvido pela SET. Temos certeza que você irá fazer um ótimo aproveitamento de todas as informações que mostramos aqui, bem como dos detalhes importantes que estão presentes no manual. Lembre-se de que temos uma equipe preparada para melhor atendê-lo. Consulte o nosso site e fique por dentro de todos os nossos lançamentos. Bom trabalho para você! Sucesso!